Então vamos lá, gente. Questão número 2. Diz assim: foram entrevistadas 1.600 pessoas sobre a preferência entre quatro candidatos a prefeito de cada de uma cidade. Cada entrevistado só podia escolher um candidato. Dos 1.600 candidatos, 200 declararam preferência para um candidato A. Ao representar num gráfico de setores, a preferência do candidato A deve-se utilizar um ângulo central dele. Então, se a gente fosse fazer um gráfico pizza, quantos graus teríamos aqui? Quem tem que fazer? Eu vou dar uma dica aqui para vocês, para quem alguém não lembrar. O ângulo central de um círculo, esse ângulo total aqui, total dele, 360 graus. Quanto que 200 vai representar? 5 minutinhos? Tem que fazer. Eu falo 5, mas nem deu 5, né? Uns 2 minutinhos tem que fazer. E aí? Acharam alguma coisa? Como que tá? Vamos lá, então. Se a gente fosse pensar em porcentagem, como que ficaria? A gente ia fazer assim, se fosse porcentagem. 360 graus é 100%. Ou melhor, 1.600 pessoas é 100%. 200 serão X%. Fazendo aqui, ó, 2.000 dividido por 1.600. 20 dividido para 16. Desculpa, 200 dividido para 16. Isso aqui daria, em porcentagem, 12,5%. Como que a gente faria para graus? Ora, da mesma forma. Só que eu não quero saber a porcentagem, eu quero saber em graus. Então, 1.600 é igual a 360 graus. X graus é igual a 200. Entendeu como que é a mesma forma? Só que ao invés de a gente pensar em porcentagem, a gente pensa em graus. E a gente vai ter 1.600 é igual a 360 vezes 200. 72.000 e 1.600.
720 dividido por 16, que vai dar 45 graus. Então, em um total de 360, teríamos um ângulo de 45. Então, em outras palavras, é a mesma coisa de pegar um círculo e dividi-lo em 8. 1, 2, 3, 5. Ficou bem torto, mas deixa eu ver se consigo melhorar aqui. Seria esse pedacinho aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui é 45 graus. Letra D de dado. Questão seguinte. É uma prova para Câmara de Franca, para técnico manutenção em hardware. E diz assim: considere o conjunto A e o conjunto B. Então, a relação que representa uma função de A em B é. Então, ele quer uma função para esses dois valores. Quer uma dica? A melhor forma da gente encontrar essa função é pegar e jogar os valores do A aqui e ver qual deles que vai bater com o nosso conjunto aqui. Se tiver algum deles que não bata, é a errada. Exemplo, como assim, Yuri? Vamos pegar essa C aqui, ó. Como que a gente testa? Vamos testar. Vamos testar com x igual a zero. Lembrando que função de A em B significa que o A é o x, é o que a gente chama de domínio, e o B é o contradomínio. Show? É assim que a gente chama. Então, como que a gente vai fazer? Vamos pegar o C aqui, ó. A função é y 2x menos 1. Vamos pegar os valores de A. Então, ó, se for zero, 2 vezes zero menos um, que é igual a menos um. Menos um faz parte de B? Dentro do meu conjunto B, dentro do meu conjunto B, eu tenho menos um? Ora, não tenho. Como eu não tenho, essa daqui é falsa. Eu tenho que ter todos os elementos do meu conjunto A, todos os elementos do meu domínio, eu devo ter uma imagem. Eu devo ter ele dentro do contradomínio. No contradomínio pode sobrar, mas no domínio não pode. Domínio, todos os elementos do domínio devem ter uma imagem. Então, testem os 4 valores. Se tiver algum que não dê, esse é o errado. E veja qual deles que os 4 bate. Já tinha trabalhoso, mas
Então, vamos testar. Testar de baixo para cima. Vou pegar aqui a letra D. Ó, 3x mais 1. Vamos testar aqui, ó. Com zero, 3 vezes zero mais 1. Isso é igual a 1. O 1 está aqui? Sim. Então, certinho. O outro agora. O 1. Vamos ver se dá certo. 3 vezes 1 mais 1. Isso é igual a 4. O 4 está aqui? Sim. Vamos tentar mais um. Vamos tentar com 2. 3 vezes 2 mais 1. Isso é igual a 6 mais 1. 7. 7 está aqui? Sim. Vamos com 3. 3 vezes 3 mais 1. 3 vezes 3 é 9. Mais 1 é 10. O 10 está aqui? Ixi, não está. Como eu não tenho 10, ele é falso. Não é essa a função. Vamos com a B agora, ó. B é x mais 1. Vamos ver se todos eles estão certinhos. Com zero, a gente vai ter 0 mais 1, que é 1. Certinho? Com 1 mais 1 é igual a 2. Eu tenho 2 aqui? Também não. É falso. O único que é verdadeiro é esse daqui, ó. 2 vezes 0 mais 1 é 1. 2 vezes 1 mais 1 é 3. 3 está aqui. 2 vezes 2 mais 1 é 5. 3 vezes 2 mais 1 é 7. Certinho. Esse aqui é o que bate em tudo isso. Então, é uma questão, eu diria, um pouco mais complicada de interpretar, mas que depois que interpreta, você vê que ela não é tão difícil. Era só difícil de entender o que tinha que fazer. Então, bem tranquilo essa daí. Qual deles que não pertence ao conjunto dos números racionais? Vamos fazer uma revisãozinha do que é o que. Nós temos alguns conjuntos, dentre os quais são, de baixo para cima, os naturais, inteiros, inteiros, racionais, irracionais, reais. Vamos ter um ainda que é o complexo. Eu vou comentar aqui, mas geralmente não vai cair na prova de vocês. É só para questão de curiosidade. Natural são os números que a gente consegue contar na mão. Então, tem uma discussãozinha se o zero é natural ou não, mas para a gente o zero é natural, sem problemas. É, inteiro. Como que funciona os números inteiros? Os inteiros são os números naturais, porém ele também abrange os números negativos. Menos 2, menos um, 0, 1, 2. Então, inteiro, números naturais, mais a parte negativa. Os números racionais são quaisquer números que a gente consegue colocar da forma A sobre B, ou seja, em formato de fração. Exemplo, 10 a gente pode colocar como 20 sobre 2. Entenderam? Agora, números como o π, 3,14, 15, 9 e assim por diante, é impossível você colocar ele como uma divisão. Então, os números racionais são números que podem ser divididos. Fica da seguinte forma. E fração que a gente chama de irredutível, tá? Por exemplo, você pode falar, poxa, Yuri, eu posso colocar π sobre 2. Sim, é verdade. Só que a gente está falando de uma fração irredutível. Tipo 3 sobre 2. Vai ter uma fração irredutível. Você não consegue dividir um pelo outro. Isso que significa a fração irredutível. Dois números que não conseguimos dividir.
Então, o número racional, ele vai ser, por exemplo, menos meio, menos 1/10, 0, 1, 3/2, e assim por diante. Os irracionais são esses números que a gente não consegue colocar em formato de fração. Então, vamos ter vários. É, e vamos ter o número de Euler, o número de ouro, 1,32795 e assim por diante. São números que não seguem uma ordem. Os reais são todos esses conjuntos aqui. Então, a gente pode dizer que os reais é o conjunto dos racionais, união com o conjunto dos irracionais. Os complexos é o conjunto dos números reais, união com os números que a gente chama de números imaginários, que é o I. Então, é um conjunto além. O desenhozinho como que fica? No meio, menorzinho, são os naturais, inteiros, vou botar um pouquinho mais para baixo. É bem importante que vocês consigam realmente saber a diferença, porque isso aqui costuma ter em prova. Naturais, inteiros, racionais e irracionais. Em volta disso tudo aqui, quando a gente junta esses dois, a gente forma um conjunto que a gente chama de conjunto dos números reais. E por cima dos números reais, abrangendo tudo, é o completo. E para a gente não vai cair em prova. Então, voltando, rebobinando aqui. Ele quer o número que seja racional. O número racional é o que é uma fração. Na verdade, ele quer o que não pertence. Então, ó, -23 é inteiro. E inteiro está dentro do racional. 3,7 é inteiro. E inteiro está dentro do racional. Perdão, ele é racional. 2,4444444, ele é uma dízima periódica e é racional. A dízima periódica é racional. Agora, 3,1112 não é uma dízima periódica, porque esse 2 ele não configura uma dízima periódica. Falei bastante, mas essa é a ideia que a gente tinha aqui. Mais uma. Dentre 200 pessoas, sabe-se que 83 gostam de jogar basquete, 57 gostam de jogar basquete e vôlei, 27 não gostam nem de basquete nem de vôlei. Nessas condições, o total de pessoas que gostam de jogar vôlei é. Vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem fazer. Essa talvez 5, um pouquinho mais longa. Vejam se vocês conseguem. Eu volto já. Rapidinho, vou só beber uma água.
Ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a separar as coisas. Ele fala que dentre as 200 pessoas, então, um total, como que a gente faz? Coloca um quadradão. Esse quadradão é chamado de conjunto universo. E aqui fora a gente coloca o total, 200 pessoas. E dentro, vamos colocar dois círculos. Um, pessoal que gosta de basquete, e o outro, o pessoal que gosta de vôlei. Então, vamos começar com as informações que ele nos dá. A gente sempre começa do meio para fora. Então, ó, ele diz que 57 pessoas gostam de jogar basquete e vôlei. Depois ele fala, 83 gostam de jogar basquete. Só que dessas 83, 57 também gostam de vôlei. Então, quanto que só gosta de basquete? Ora, para fazer isso, é só fazer 83 menos 57. Isso vai dar pra gente 26, né? Desse lado aqui, é o que a gente quer saber. Ele fala ainda que 27 pessoas não gostam nem de basquete nem de vôlei. Então 27 fica aqui no cantinho. A gente sabe que quando eu somar tudo tem que dar 200. Então a gente faz 26 mais 57 mais x mais 27. Isso é igual a 200. Somando aqui, ó, 57 mais 26 mais 27. Isso é igual a 110. Ou seja, o nosso x vai dar 90 pessoas. Resposta certa, letra não é letra A. Por quê? Vamos lá. O 90 que a gente achou é a quantidade que só gosta de vôlei. E a gente quer que gosta de vôlei, mesmo que goste de outro esporte. Então, a gente quer, na verdade, todo o círculo azul, não só aquela parte. Mesmo que esse círculo azul esteja junto com o vermelho, não tem problema. Então, a parte que a gente quer é o 90 mais o 57, que vai dar para a gente 147 pessoas. Resposta certa, letra B de bola. Isso aqui é uma questão de logaritmo que não vai cair na nossa prova, mas era para analisar e ver que função seria esta. Nesse caso, a gente não vai tratar porque realmente não cai na nossa prova, mas cai isso. Isso aqui é interessante. Isso aqui é um sistema. É, E ele nos dá, isso aqui é um sistema, e ele nos dá duas retas. Ele quer saber como que é a função dessas duas retas, como que vai ficar escrita
a função dessas duas retas. Então, vamos marcar aqui, ó. A primeira reta é essa daqui. Vai vermelho, tem esse ponto. Quanto a outra reta, tem esse ponto e esse ponto. E aí eles têm um ponto em comum. O ponto comum é esse daqui. O que isso aqui pode ajudar a gente? Isso aqui vai ajudar a gente a encontrar, de fato, a, essas duas funções. Por exemplo, vamos fazer essa daqui primeiro. Ó, essa função tem pontos 2 e 3. Aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 e 0. Com esses dois pontos, a gente já consegue encontrar a nossa função. Como que ela vai ficar? Ela vai ficar a seguinte. Y é igual a x mais b. Eu vou jogar no lugar de y os valores que eu achei, ó. Então, eu vou escrever duas funções. Portanto, y, y0 é igual a vezes 8 mais b. E o outro ponto aqui, ó, que é 3 é igual a vezes 2 mais b. Aqui a gente vai encontrar essa reta roxa. Como que a gente encontra? Pode subtrair aqui, ó, mudar o sinal, ficando 0 é igual a 8a mais b. E embaixo, ó, 3 menos 3 igual a menos 2a menos b. Quando a gente junta todo mundo, ó, eles contam com esse aqui. 6a é igual a menos 3. A é igual a menos 1. Para encontrar b, para jogar aqui na primeira forma, por exemplo, b, jogando para lá, ó, vai ser menos 8a, jogando aqui, menos 8 vezes menos meio, final troca e divide. Nosso b vai valer 4. Então, como que eu vou aplicar essa função? Minha função vai ficar, ou melhor, y, y é igual a menos meio x mais 4. O que a gente pode fazer? A gente pode sumir com esse 2 aqui de baixo. Como que a gente faz isso? Vamos multiplicar todo mundo por 2. Tá? Esse 2 some com esse e vão ficar. 2y é igual a menos x mais 8. Ajeitando todo mundo, passando todo mundo para cá, a gente vai ficar com x mais 2y é igual a 8. Só com isso daqui, a gente já mata a questão. X mais 2y é igual a 8, só tem uma. Letra B de... É, letra B. Questão um pouquinho mais complicada, envolve função, aquela coisa toda, mas era só aquela partezinha da gente encontrar a função que eu ensinei tem um tempão, talvez vocês não lembrem, mas sempre vai ser isso. Então, sempre quando eu tiver uma função, ela passa em dois pontos, então, por exemplo, aqui, ó, 2 e 3, 1 e 0. Como que fica? Dois pontos. 2 e 3, 1 e 0. Sempre eu vou fazer uma chave e vou colocar o y3 é igual a 2a mais b. E embaixo, 0 é igual a 1 vezes a mais b. Aqui faz limites do sistema, aquela coisa toda que a gente aprendeu em outro momento. Nosso a seria igual a 3 e o nosso b igual a menos 3. Como que fica então?
vai ter que y é igual a 3a menos 3. Aqui seria a nossa função. Um exemplo, né? Mais uma matériazinha que a gente pegou hoje. Para a gente encerrar essa rodada, uma empresa de eventos de festas infantis cobra uma taxa de R$ 600 referente à decoração e mais R$ 15 por cada pessoa que comparece na festa. O valor cobrado pela empresa para uma festa que compareça 50 pessoas que também é uma função. Eu vou fazer em forma de função, depois eu faço de outra forma. Que é R$ 15 por pessoa mais uma taxa fixa. Então, aquilo que a gente chama de taxa, ela não leva o X. E aquilo que muda, que é a quantidade de pessoas, é o que a gente chama de X. Então, quando eu falo por pessoa, por litro, esse por, ele vai significar no X, nesses casos. Então, ele quer 50 pessoas. Então, ó, F de 50 é igual a 15 vezes 50 mais 600. 15 vezes 50, a gente vai ter aqui 750 mais 600, quanto isso aí vai dar pra gente? 1.350, né? O valor a ser pago é de R$ 1.350. Outra forma de fazer, talvez mais intuitiva, é simplesmente fazer. Ora, é R$ 15 por pessoa e vai 50, isso é R$ 750. Mais uma taxa fixa de 600, 1.350. Perfeitamente certo. Mesma coisa, você utiliza a função, só que de forma transferida. Então, aqui a gente tem a thread de forma. Gente, vamos ensinar por agora. Daqui a 10 minutinhos, eu mando mais um link e a gente continua resolvendo isso. Tá bom? Se a dúvida que sentirem aí, podem mandar mensagem que eu estou aqui para ajudar vocês. Então, até daqui a pouquinho, gente.